Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, seja bem-vindo ao Sol Vir. E no curso Fé do missionário R.R. Soares. E nós estamos fazendo o curso Fé Determinação. E povo de Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, povo de Deus. E eu creio que daqui para frente é Deus quem vai nos ajudar. E como eu tenho feito as chamadas aí para vocês não aceitarem as ofertas do diabo, eu penso assim, gente, tudo tem que haver ali, ó, uma organização, tem que haver a concordância das duas partes. E aí, como eu falo com você, a Solvi tá aí, ó, tem muito tempo, mas eu já fiz ali, ó, o mês azul, eu fiz ali, ó, eu chamei para vocês para sentar, vamos fazer uma reunião, igual eu falo com vocês, quando eu estive na casa do meu pai lá, eu chamava meu pai, vou fechar a porta, eu chamava meu pai para a gente fazer uma. Vamos, papai, vamos fazer uma reunião, vamos sentar na mesa, vamos fazer uma reunião, sentar na mesa branca. E, assim, gente, eu falei coisas que eu não tinha ideia do que eu estava falando. Mas o objetivo, o meu objetivo era de resolver aquela situação, era de colocar assim, ó, tudo às claras, e como diz a palavra de Deus, determinando tu algum negócio, permaneça firme, e a luz será a luz será a sua saída. Então, gente, em todo tempo eu chamei vocês para a gente estar fazendo uma reunião, para a gente estar ali conversando, olhando ali no olho, para resolver a situação. E quando eu falo com vocês aí do pavor que eu sentia, do pavor que eu senti, ali não sabendo de nada que estava acontecendo. E hoje, para a honra e glória do Senhor, Deus abriu os meus olhos. Quando eu falo com vocês assim, ó, da parte de Deus, ele me deixou assim, ó, deixou tudo claro para mim. Tá faltando a parte do homem. Tá faltando a parte do homem. E o homem tá aí, ó, negligenciando. O homem tá aí, ó, como que eu falo com vocês? Me subestimando aí. E continua aí. Agora eu tô falando com vocês de domingo. Domingo, gente, foi o dia. E ali, assim, a vontade é de falar tudo das claras aqui. Deixar bem claro para vocês. Desde a hora que eu fui para a igreja, no momento que eu voltei, então, aí em certos pontos tinha ali as pessoas ali, ó, contratadas. Aqui, ó, graças a Deus, eu falo com vocês, a minha visão está aberta. A minha visão está aberta. No que depender de Deus, nada passa em branco. Ele deixa bem claro para mim aí. E, gente, eu vou passar, olha, eu tô falando, eu falo com vocês assim, ó, eu não quero prejudicar ninguém, porém, vocês estão me prejudicando. Então, eu vou passar a falar nome, endereço, até o CEP da casa do peão aí, ó. É peão, para fazer uma coisa dessa é peão. Então, vocês presta atenção, porque eu, Maria de Socorro Júlio, Solange Júlio, Solvi, eu não estou brincando. E por falar assim, Solvi, eu tive a mesa azul, Blue e mesa azul, tudo aí, gente, ó, tá tudo aí postado aí. E teve uma parte que eu não postava, mas a maioria das chamadas que eu fiz tá aí postado aí, ó. E assim, eu só tenho a agradecer a Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus, só agradecer a Deus. Assim, o pavor que eu senti, não sabendo o que estava acontecendo comigo, e vocês divertindo
divertido, treinando filho, neto, treinando sobrinho, e meus filhos, como se diz, né? Órfão. Aqui, vocês erraram o endereço, mas erraram feio, porque eu tenho um pai que é por mim. Quando eu falo missionário, vocês acham que eu tô brincando? Vocês acham que eu estou brincando? E como eu disse aqui, ó, aqui, gente, eu dou risada, eu canto essas musiquinhas, é para espairecer, senão o meu testemunho fica parecendo um filme de terror. E quando eu falo um filme de terror, se eu estou falando o que aconteceu comigo, imagina na vida dos meus irmãos. Eu estou falando irmãos em Cristo, os cristãos aí, ó. Imagina a vida dos meus irmãos, porque tudo que eu conto para vocês é verdade. E quando eu falo com vocês assim, que de tempo em tempo o diabo se levanta aí e vem para cima de mim. Quando eu falo de mim, sou eu e meus filhos. E aí no domingo, o meu telefone, a bateria do meu telefone acabou. Eu esqueci de colocar meu telefone para carregar a bateria à noite, e eu fui para a igreja, e a bateria do meu telefone acabou, então eu não fiz o filme na hora de voltar. Aí, gente, eu encontrei com as pessoas, assim, no lugar certo, e todas lá, muita vontade para poder ficar debochando de mim. Aqui, uma unção tão linda, uma unção tão bonita, e vocês usar essa unção para ficar aí, ó, para morte, para roubo, para latrocínio aí, ó, não sei nem falar essas coisas aí, ó, do mal não, mas vocês usar essa unção tão bonita para vir matar, para vir perseguir o cristão, vocês erraram. E erraram feio quando vocês me almejaram e almejaram os meus filhos. Erraram, mas erraram feio. E tira os olhos, fica longe, tira os olhos, tira a mão, fica longe de mim, longe de mim. E cada vez, gente, que eu entendo, cada vez que Deus me mostra, eu fico mais horrorizada. Eu falo com vocês que numa dessas reuniões, a pessoa conversando lá e falando lá da situação lá, e falou tipo assim, mas e ela? Aí a outra pessoa falou assim, ela não sabe de nada não. Ela não sabe de nada, não. E eu deixei bem assim, ó, igual eu falo com vocês. Eu fiquei olhando atrás da moita para ver até onde que vocês iam. Do que vocês seriam capazes. Até onde vocês iam e do que vocês seriam capazes. É um absurdo, é um absurdo. E como a Solange está dando grito, como ela está dando grito, está falando de reforma, vai ter essa reforma. E esse negócio aí, ó, eu não vou falar muito aqui não. Nós vamos ter fazer uma reunião presencial em Minas Gerais. Em Minas Gerais, porque o grito foi muito alto. E a menina é uma pessoa de Deus. Em todo o tempo ela fala, eu vou fazer em espírito. Eu vou fazer em espírito, porque na carne, e ela fala o que acontece. Na carne acontece isso, isso e isso. Então, gente, a pessoa que passou pelo caminho, ela sabe o que aconteceu. Ela sabe quais foram as consequências dela ir ali para o pecado. Então, é quando eu falo, eu não saio, Deus me tirou o espírito de morte e colocou o espírito de vida. Ele me tirou ali do mundo das trevas e me colocou no mundo das luzes. E aí, ele me transportando ali para as suas luzes, eu vou ficar assim, olha, voltando, aceitando a proposta do diabo. Eu sei o que eu passei, gente. Quando eu conto para vocês que eu deitava no chão, mas eu deitava no chão de tão
cansada. É de tão cansada, é como se colocasse algo assim, ó, que sugasse toda a minha energia. E energia, quando eu falo energia assim do ser humano, é vida. É vida. Então, quantas vezes, gente, eu fui arrumar a casa, eu fui fazer as coisas, eu pegava a vassoura ali e vinha aquela coisa que sugava a minha energia. Então, eu tinha que descansar. Eu tinha que sentar numa cadeira, descansar e para depois assim passar aquele cansaço, aquela suga de energia para ir voltar a trabalhar. Então, gente, eu passei por esse processo. Eu sei o que é, eu sei como que eu falo, gente, não sei o que é a causa, a consequência daquilo ali, a fraqueza que eu sentia. E, gente, eu não volto, eu não aliancio com o diabo. E eu falo com vocês, e eu falo com vocês para a gente estar fazendo aí, ó, uma reunião presencial. E assim, ó, e ela inclusa para ela poder começar a entender o que é, como que é, e a gente poder ajudar tanto ela quanto os cristãos que estão na mesma situação que elas. E os cristãos não ficar aí nessa de morrer ou morrer, ficar nessa aí que é assim mesmo, porque ficar profetizando aí um evangelho de coitadismo. E professar e confessar um evangelho de vitória. O cristão é vitorioso. Não tem negócio de cristão ser coitado, não. De cristão ficar ali na baixa, não. Os cristãos são pessoas que merecem toda a atenção do mundo. Toda a atenção. E aqueles que não estiver cuidando dos seus, aí sim vai haver ali quem cuide, quem pegue para cuidar, não para judiar, igual a gente está ouvindo aí relatos horrorosos. É como se nós estivéssemos lá no século lá, ó, da escravidão, onde os senhores chegavam e puniam os seus escravos, tiravam membros lá do escravo lá, punindo os escravos. Nós saímos dessa de horror e hoje nós estamos aí, ó, na luz, nós estamos aí, ó, em Cristo e sabendo, quando eu falo que nós estamos na luz, é porque nós estamos no entendimento, sabendo o que Deus preparou para nós ali na cruz. E de maneira nenhuma nós aceitamos que volte aí, ó, esse horror. É um horror. E, gente, Deus sabe onde que Ele coloca as pessoas. Às vezes as pessoas acham que Deus como é que eu já me perguntei, Deus, como é que o Senhor me colocou aqui? Como que o Senhor me colocou aqui? E eu conto para vocês a minha chegada aqui, como que foi. Eu cheguei aqui, a cidade tudo escura, tudo muito escura, e eu sem saber de nada. E eu cheguei, eu continuei orando, continuei buscando Deus, igual eu conto para vocês esse processo de mudança, para organizar tudo, até colocar televisão, até colocar, assim, a rádio a gente tinha, mas até colocar assim a televisão, foi muito tempo que eu fiquei sem televisão. Então nesse tempo eu ouvia DVDs do missionário R.R. Soares, eu ouvia a nossa rádio e DVDs e CDs de louvor, DVDs e CDs ali, ó, de pregações. Então, como eu tenho dado grito para vocês. Aí eu cresci espiritualmente lá no ministério do R.R. Soares. E aí vem os bonitões e passa ali a peneira ali e vai passando. Quando chega aí não tem nada. Não tem nada para os cristãos, e sendo que os cristãos estão ali, ó, orando. E, gente, assim,
Se eu estou dando grito, você imagine assim, quanto de pessoas que tem aí, ó, sendo acuada, sendo aí, ó, como se diz aí, sendo aí, ó, ameaçado o tempo todo. E eu não aceito ameaça, não aceito mesmo. Deu, acabou, basta. E não vem ficar aí na esquina fazendo cara feia para mim, não. Cara feia para mim é fome, é fome. Eu já falei. Qual é a parte que vocês não entenderam? Que é vocês que vão sair. É vocês que têm que sair e vocês já estão atrasados para sair, para abrir espaço aí, ó, para os outros chegarem. Já tá atrasado, já passou o tempo de vocês saírem, ó, muito tempo. Então, deu fora e deu fora o quanto antes, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E como eu falo com vocês, eu brinco aqui, dou risada, mas é sério, é sério. Aqui o sistema é sério. Nós falamos diretamente com Deus, o Todo-Poderoso, Soberano. E nosso Deus, Ele não tem outro intercessor. O intercessor, o único intercessor de Deus é o Senhor Jesus. Está escrito aqui na palavra de Deus, nós vamos ao Pai em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Se você está indo ao Pai em nome de outros aí, está tudo errado. Está tudo errado. E eu vou sempre falar com vocês a verdade. Eu vou sempre falar com vocês a verdade. Porque está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. Como eu falo com vocês, eu nasci ali, ó, espiritualmente na Igreja da Graça. Cresci, me fortaleci e agora que eu estou dando fruto, tá vindo aí os bonitões aí, e eu dando grito aqui, vocês rindo de mim e continuando, rindo, dando risada, debochando de mim, continuando. Vocês, o que vocês estão esperando acontecer? O que vocês estão esperando acontecer? Ou vocês estão achando que eu estou falando que eu vou comprar coleção de metralhadora brincando? Vocês estão achando que eu estou brincando quando eu falo assim? O grito foi alto demais. O grito dessa menina foi alto demais. E vocês estão achando que eu estou brincando? Vocês estão achando que eu estou brincando? Estou mandando recado para vocês aí, ó, direto para vocês. E vocês estão continuando, dando continuidade. E se essa menina não é uma pessoa posicionada diante de Deus, é diante de Deus. Se ela não é uma pessoa posicionada diante de Deus, o que vocês tinham feito com ela? O que vocês tinham feito com ela? Como é que é? O que aconteceu com o celular dela? Que ela emprestou pro filho? O que aconteceu? Como é que é? Vocês estão ficando louco? Vocês estão ficando doido? Vocês estão ficando doido ou o quê? Povo de Deus, vamos pegar aqui a lição 1 do curso Fé para a gente tá ensinando vocês, né, gente? E aqui, gente, vocês aprendem e faz. Se for preciso dar o grito, dê o grito certo. Dê o grito certo, gente. Não fiquem calados. Porque se vocês ficarem calados, se vocês não denunciar o Satanás, ele vai continuar fazendo com vocês e ninguém vai saber. Não tem como vocês serem ajudados se vocês ficarem calados. Vocês têm que denunciar. E como eu falo com vocês, pegue ali, ó, o telefone. Você tem um telefone, seja o telefone mais simples que for. Pega o telefone e denuncie, filme, faz um filme do que está acontecendo, denuncie, não aceite humilhação, porque como está escrito em Colossenses 2,15, o Senhor Jesus
foi ao inferno e humilhou Satanás e seus demônios e tomou a chave da morte da mão dele. Então, o Senhor Jesus venceu a morte para nós. O Senhor Jesus, ele foi crucificado, sacrificado ali na cruz por nós. E busque aprender, saber quais são os seus direitos em Cristo Jesus. O que o Senhor Jesus fez por nós ali na cruz. E faça uso desses direitos. E como que você faz uso desses direitos? Dando o grito, e dando o grito certo, falando o que está acontecendo. E fala, como eu falo com vocês aí, começou uma dor no seu dedinho, mindinho, manda o diabo sair, manda ele desarraigar do seu corpo e ficar longe de você. Assim também, gente, é quando começar aí na sua vizinhança, aí, começar a palhaçada aí na sua vizinhança. Começar a palhaçada aí na sua vizinhança, senão eles montam em você e montam e vêm, senão para matar, roubar e destruir aí a sua família. E ficar mostrando para você, ficar chacoteando, mostrando para você o que eles fizeram aí, e rindo de você. Então, não aceite as obras do Satanás. E como eu falo com vocês aqui, se a pessoa não é cristã, ela é satanista. É Deus e o Satanás. Então, é Deus e o diabo. Se a pessoa não é de Deus, ela é de Satanás. Ela é de Satanás, ela é satanista. E tá, assim, é muito fácil de você entender quem é a pessoa que está ali diante de você. É só você ver as atitudes dela. E qual é a essência daquela pessoa? É a essência de ser boazinha, mas no final ela vai lá e mata. Então aqui, é satanista. Então manda sair de perto de você. Manda sair de perto de você. Gente, assim, manda sair de perto de você e abre os seus olhos. Abre os seus olhos toda vez que vir para cima de você, você fala: seu lugar é lá. Sai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Igual eu falei com vocês, gente. No domingo, eu falei com vocês da mortandela. Mortandela, eu falo que é feminino de mortandade, né? Feminino de mortandela. Mortandela é feminino de mortandade. E mortandade é o quê? Então, vamos prestar atenção e vamos não aceitar aí nenhum mal. Gente, eu sei muito bem o que é mortandade, tá bom? Eu fiz um estudo e eu sei o que é mortandade. E sim, o diabo sempre vai tentar nos tirar o foco. O foco aqui é que eu tô falando com vocês aí, que assim, no que depende de Deus, como eu falo com vocês aqui, deixo bem claro para vocês, na minha parte que eu tinha que mostrar aí o mover de Deus, o poder de Deus manifestado na minha vida, eu mostrei para vocês. E o que falta aqui é a parte do homem, e que tá muito feio. Cada vez que eu dou testemunho aqui, fica muito feio, mas muito feio para os homens aí. Então, vamos rever os seus conceitos, vamos rever aí os seus conceitos e tratar de acertar comigo, para então a gente dar continuidade aqui, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E quando eu falo de mortandade, o feminino de mortandade é mortandela, eu sei muito bem o que é mortandade, eu sei muito bem o que é mortandela, mas é para falar numa linguagem aqui mais, como que eu falo, para o povo dar risada, né? Para o povo dar risada e não ficar aterrorizados. Vocês entenderam? Vocês entenderam aqui o meu chamado? Então, fique com Deus e até a próxima chamada da Só Ouvir, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Não, fique com Deus. Que mulher linda, cara.